És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confia em ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre todos nós, não só nesta noite, mas todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa existência. Amém. Salmo 84, verso 1 até o verso 4, por favor, abra a sua Bíblia. Salmo 84, verso 1 até o verso 4. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O pardal encontrou casa, e nós também encontramos uma casa. Nós também encontramos um lar, porque nós estávamos desgarrados, longe, assim como a parábola do filho pródigo. Nós estávamos distantes, sem um lar, sem um teto, sem acolhimento, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós somos acolhidos com amor eterno, com amor ágape, sem condições nenhuma. E esse Deus é o Deus que nos acolhe nesta noite também. Acolhe a cada um de nós. Ele abraça você, abraça a todos nós. Então, louvado e engrandecido seja o nosso Deus, porque nós encontramos guarida no Senhor, nós encontramos
proteção no nosso Senhor. Todo louvor, toda honra e toda glória possam ser dadas, não somente hoje, mas para todo sempre, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Por favor, sente-se e abra sua Bíblia novamente agora. Mas agora lá no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Você pecou, eu pequei, nós pecamos, todos nós pecamos. E como pecadores que somos, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos confessar diante do Senhor toda transgressão, tudo aquilo que foi contra a vontade do nosso Deus, tudo aquilo que desagradou o coração do nosso Deus. Convido a você a fechar os seus olhos e nós vamos orar nesta hora de culto em louvor a Deus, pedindo: Senhor, continua tendo misericórdia sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre as minhas palavras, sobre os meus pensamentos, sobre os meus gestos, sobre as minhas atitudes, Senhor. Eu confesso que sou pecador. Vamos fazer isso agora. Vamos confessar os nossos pecados. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor demonstrado naquela cruz há muitos e muitos anos atrás. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício salvífico do teu Filho amado Jesus Cristo, tomando o nosso lugar naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Filho foi transpassado no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, porque o sangue do seu Filho foi derramado no nosso lugar. Era para ser o nosso sangue, Senhor, mas não havia condições nenhuma em nós. Por isso o Senhor enviou o seu Filho amado para tomar o nosso lugar, ser o nosso fiador diante de Ti, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti. E, Senhor, nós reconhecemos, a Tua palavra diz, nós lemos há pouco, que todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores, Senhor. Por isso, Senhor, nós reconhecemos agora que temos errado, temos falhado com o Senhor, temos falhado com as pessoas. Nós reconhecemos isso agora, Senhor, nos quebrantamos diante do Senhor e nós te pedimos: Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa omissão, Senhor. Nós confessamos que erramos, carecemos da Tua misericórdia, carecemos da Tua graça, Senhor, porque se não fosse a Tua graça, o que seria de cada um de nós? Nós reconhecemos que dependemos a todo instante, Senhor, da Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, somos gratos a Ti, pelo Teu grande amor, e reconhecemos que somos pecadores, que Tu és santo, e nós queremos prestar um culto em louvor ao Teu santo nome, lavados e purificados, Senhor. Por isso, Senhor, confessamos as nossas falhas diante do Senhor agora humildemente e te pedimos que o Senhor possa, na sua grande e eterna bondade, se assim for da sua vontade, o Senhor nos perdoar, porque nós cremos num Deus perdoador, num Deus misericordioso, num Deus amoroso, que é justo, que é justiça, mas sabemos que o amor faz parte de Ti, Senhor, e é nesse amor, demonstrado lá na cruz, que nós confessamos os nossos pecados agora, e é no nome de Jesus
que nós oramos agradecidos. Amém. Romanos capítulo 5 diz para mim e para você: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Justificados, pois, por Deus, em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos ficar em pé? Por favor, fiquem em pé. Nós vamos continuar louvando a Deus. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você poderá consagrar ao Senhor nesta hora. Se você não trouxe também, nós vamos orar para que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, para que dentro em breve você possa participar desse momento tão importante na vida da igreja, que é esse momento de gratidão ao nosso Deus. Dízimo é gratidão a Deus. Dízimo é louvor a Deus. Dízimo é glória ao nosso Deus. E também é uma obrigação dos membros batizados e professos desta comunidade. Por isso vamos orar. Vou pedir para que o presbítero Mário faça essa oração, já consagrando, e nós vamos continuar louvando e engrandecendo aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Nós te adoramos e te bendizemos. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida,
todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção.
existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. São Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. por onde ele passar. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Só tu és a fonte, Senhor. Vamos chamar as crianças à frente. O pessoal vem animado, né? Vocês já viram? Né, Arthur? Animado? Sim? Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor, com eles, fale conosco, com cada um de nós. Então, para isso, eu vou pedir que a Madalena faça essa oração, pedindo pela palavra que será pregada para eles, pelo culto infantil, e também por nós que vamos ficar aqui no templo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gratos estamos, Senhor, por te louvar. Gratos estamos por estarmos aqui para ouvir a tua palavra. Amém, Senhor. Pai amado, fale aos nossos corações, apedrante os nossos corações nessa noite, Senhor, para que possamos entender o teu querer. Senhor, esteja abençoando a vida do pastor, que vai trazer a tua mensagem, Senhor. Esteja falando, ó Pai, aos Amém, Senhor. corações também dos pequeninos, ó Pai, que tu sabes, ó, deles é o reino da glória, ó Pai. Nós te Amém, Senhor. pedimos nessa noite, esteja também capacitando a todos que vão ficar com eles, ó Senhor, e que o Senhor possa estar sempre, ó Pai, falando aos nossos corações e nos dando a sabedoria, Senhor, para entender sempre o teu querer. Amém, Nós Senhor. te pedimos nessa noite, graças a ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por favor, você pode sentar-se.
Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Tiago, capítulo 1, e vamos ler do verso 22 até o verso 25. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22 até o verso 25. Nós estamos vivendo um mês de outubro, e no dia 31 desse mês nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante que aconteceu no século XVI. E existem alguns pontos da Reforma Protestante que são destacados. São os 5 solas: somente a fé, somente a graça. E hoje nós vamos falar da Escritura Sagrada. Nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E como é o mês da Reforma, achamos importante nós trazermos alguns pontos importantes da Reforma. E um ponto importantíssimo da Reforma que aconteceu era a volta à Escritura, a leitura da Escritura por todos. Isso supostamente deveria acontecer nos nossos dias, mas infelizmente nós temos notado, nós temos observado que aquilo que foi como uma bandeira da Reforma, hoje está se perdendo um pouco nos nossos dias por conta da não leitura, da não valorização e, acima de tudo, da não prática da Escritura Sagrada, daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos da Palavra de Deus. Então, nós queremos falar um pouquinho nesta noite sobre a Escritura, sobre a Palavra de Deus. Para isso, nós escolhemos esse texto, que é o texto da reflexão, Epístola de Tiago, no capítulo 1, do verso 22 até o verso 25. Por favor, acompanhe a leitura da Palavra de Deus, mesmo da forma como você está, sentado, confortavelmente, né? E a Palavra de Deus diz assim a partir do verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Este será bem-aventurado no que realizar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vai ser projetado um slide aqui. Eu queria começar essa reflexão com vocês. Próximo, por favor. Provérbio chinês. Muito interessante esse provérbio chinês, né? A cultura chinesa é cheia de um misticismo muito grande, mas existe uma sabedoria lá. E esse provérbio chinês diz assim: quando você ouve, você esquece. Quando você vê, você entende. Aí o provérbio diz assim: quando você faz, você aprende. Espera aí, o provérbio está dizendo que quando eu ouço, eu esqueço. Quando eu vejo, eu entendo. Mas quando eu faço, eu aprendo. O que esse provérbio está querendo dizer para nós? Que nós aprendemos fazendo. Por favor, o próximo slide. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma pirâmide, a pirâmide de Glaser, que diz o seguinte, ó, tem gente que gosta de ler, se gaba disso, eu gosto de ler, isso é importante, traz cultura, só que é o seguinte, ó, nós aprendemos só 10% do que a gente lê. Você só aprende 10% só do que você lê. 20% quando nós ouvimos. 30% quando a gente vê. Nós lemos um provérbio aqui, provérbio chinês, né? 30%. 70% quando a gente conversa com alguém. 80% quando nós
fazemos. E eu gosto muito dessa pirâmide porque ela diz que 95% quando nós ensinamos aos outros. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós, em 80% nós fazemos, 95% nós guardamos, nós aprendemos quando nós ensinamos. Mas aqui 80% quando nós fazemos. Próximo slide, por favor. 2 semanas depois, aqui tem um outro provérbio de Confúcio. Eu vejo, eu esqueço. Eu ouço, eu lembro. Eu faço, eu compreendo. 2 semanas depois, ouvi a mensagem lá no domingo. 2 semanas depois, 20% do que ouvimos, 90% do que falamos e fazemos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você é um ouvinte da palavra de Deus? Sim ou não? É para você responder agora. Você é ouvinte da palavra de Deus? Claro, você está aqui para ouvir a palavra de Deus. A gente ouve a palavra de Deus só no culto, em louvor a Deus, o culto público, na escola dominical. Não. Nós ouvimos a palavra de Deus quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus. O Senhor fala ao meu coração, o Senhor fala ao meu espírito, o Senhor fala à minha alma, o Senhor fala comigo. Você crê nisso? O Senhor fala conosco. Agora, se eu não abrir, o Senhor vai falar comigo? Vai, por conta de um irmão revelador. Não vai. É só por meio da palavra dele. Você é um ouvinte ou você é um praticante? Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre isso. Porque no texto que nós lemos, no capítulo 1 do verso 22 até o verso 25, esse texto fala do papel da palavra de Deus na minha vida e na sua vida. E qual é o papel da palavra de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã? Como a palavra de Deus tem funcionado na sua vida? A palavra de Deus, você crê que a palavra de Deus é poderosa? Sim. Você crê que a palavra de Deus tem autoridade? Sim. Mas por que que quando a palavra de Deus diz assim, façam assim, nós fazemos, não fazemos? Fazemos ou não? Tem gente que, não sei, pastor, eu acho que eu faço mais ou menos, não faço tanto. Quando a palavra de Deus diz, não façam assim, nós deixamos de fazer, certo? Sim ou não? Deveria ser, não é? Deveria ser dessa forma. Quando a palavra de Deus diz, olha, não façam assim, nós não deveríamos fazer assim. Quando ela diz, olha, façam assim, nós deveríamos fazer dessa forma. Por que que a gente então não faz? Em que grupo nós estamos? No grupo dos ouvintes ou no grupo dos praticantes? Esse texto ele fala também da importância da pregação da palavra de Deus, especialmente no domingo. Porque nós todos viemos aqui nesta noite, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E é claro que isso é muito bom. Isso é excelente. Só que a minha presença e a sua presença aqui na igreja, meu irmão e minha irmã, é importante estar aqui, mas o mais importante é como você vai sair daqui e do que você vai lembrar quando você sair daqui. Isso é o importante. É importante você estar aqui, sim, mas é importante que você saia daqui com aquilo na sua mente. Normalmente, você consegue lembrar a mensagem que foi pregada? O que foi pregado no último domingo? O que foi pregado no último domingo? Nós ouvimos, certo? Nós ouvimos. Guardamos quanto quando nós ouvimos? Está lá na pirâmide. Quanto? 10%? 10%. 20%? Muito bom. Eu já estou reduzindo mais. 20%. Será que a gente guarda 20 mesmo? Qual foi o título da mensagem do último domingo? O texto da mensagem. Qual foram os pontos da mensagem? Que foi um complemento da outra mensagem. Qual foi o texto? Por que que a gente não lembra, então? A gente compreende, a gente entende a palavra de Deus, a gente presta atenção,
ou a gente está pensando em outras coisas. Gente, é possível que o corpo de uma pessoa esteja aqui, mas a sua mente esteja em outro lugar. A sua mente está em outro lugar. Os nossos pensamentos podem estar vagando por outros lugares. O coração pode estar aqui, mas por conta da sua mente estar divagando, você não entende e você não compreende, consequentemente, você não vai conseguir colocar em prática. E a palavra de Deus hoje, no texto que nós lemos, ela fala sobre isso. E Tiago divide a audiência em dois grupos. O grupo dos ouvintes e o grupo dos praticantes. E a gente deve decidir nesta noite em que grupo nós estamos. Que grupo você está? O grupo dos desatentos? Você está no grupo dos ouvintes ou no grupo dos participantes, dos praticantes? E a gente deve decidir em qual grupo nós estamos. Ou eu sou um ouvinte, ou também eu sou um praticante. E essa resposta, gente, é importante, porque a resposta decide também sobre a questão da salvação. Tiago liga a sua posição à salvação. Falando sobre a palavra de Deus, ele diz um pouco acima, ele diz: a palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus é poderosa para a salvação da nossa alma. Meus irmãos, nós devemos observar a nossa vida com Cristo. Nós vivemos em comunhão com Cristo, gente. Nós estamos em comunhão com Cristo. Nós somos alunos de Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Ou a gente vai para a igreja apenas meramente por um costume, por uma obrigação. É por isso que eu venho ao culto, é por isso que eu venho à igreja. Ou eu venho à igreja porque eu estou em plena comunhão com Jesus Cristo. A palavra de Deus é poderosa para salvar a minha, a sua, a nossa alma. E essa salvação não é simplesmente ou apenas para os ouvintes, mas sim também e principalmente para os praticantes da palavra de Deus. E lendo a carta de Tiago, fica bem claro que nós devemos ser mais do que ouvintes da palavra de Deus. Nós lemos isso no verso 22. Mais do que ouvintes da palavra de Deus. Tiago diz: sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes. A gente gosta muito de dizer isso e nós afirmamos: a fé vem pelo ouvir, porque a Escritura diz isso lá em Romanos 10, a gente gosta disso. Só que nós devemos avançar, irmãos e irmãs, sermos praticantes da palavra de Deus. E aqui com certeza Tiago pensou naqueles que participavam nos cultos na sinagoga ou na igreja, pessoas que se reuniam como nós aqui, para ouvir uma pessoa onde a palavra era aberta, onde a palavra era lida, proclamada e pregada, e as pessoas sentadas ouviam a pregação. Como é que você chegou aqui nessa noite? Como é que você veio para a igreja hoje? Como é que você veio para o culto hoje? Você chegou aqui com vontade de ouvir a palavra de Deus? Você se preparou para isso? Você se preparou para ouvir a palavra de Deus? Você se preparou para prestar culto a Deus? Meus irmãos, quando a gente volta um pouquinho no passado, os nossos antepassados, a forma como eles se preparavam para o culto é algo tremendo. Tremendo. Melhor roupa. Não é assim? A gente costuma muito acusar os outros, né? Apontar o dedo para os outros, né? A gente costuma muito falar da congregação cristã do Brasil, né? Você já viu como é que eles vão no culto? Você já viu? Você já viu como eles vão? Eu não estou entrando aqui na questão dogmática, doutrinária, não estou entrando nisso não. Mas já viu como eles vão? O pessoal vai arrumado, gente. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu estou desarrumado? Não é isso que eu estou falando. Mas é o preparo para o culto, não só no aspecto físico. Eu estou dando um exemplo. Mas no outro aspecto também, meus irmãos e minhas irmãs. Existem alguns grupos
de pessoas que participam no culto. A primeira eu quero destacar aqui. Existem pessoas que não se preparam para o culto. E aí ele diz, eu não durmo no culto, eu estou intercedendo pela mensagem, pastor. Eu estou intercedendo, pastor. Não é nada, você está dormindo, irmão. Desculpa, mas você está dormindo. Por que você está dormindo? Porque você fez muitas coisas durante o dia que deveria ser dedicado ao Senhor. E você vai cansado para a igreja. Você vai cansado para o culto ao Deus maravilhoso, ao maior de todos os deuses, ao único Deus vivo e verdadeiro. A gente não se prepara. Você fica sentado no banco lutando contra o sono. Lutando contra o sono. E aí você não consegue, primeiro, se concentrar na leitura da palavra de Deus, muito menos durante o sermão pregado. E no final do culto, se alguém vai, estende a mão para você e responde assim, escuta, você gostou da mensagem de hoje? Ah, eu gostei só um pouquinho. Por quê? Porque não lembra de nada, meu irmão. Absolutamente nada. E por que não? Porque o seu coração não estava aqui. O seu coração está ligado em outras coisas, e não com a leitura e com a exposição da palavra de Deus. Muitos de nós vamos à igreja, viemos à igreja por conta de costume, e não por amor a Deus, e não por amor à igreja, e não por amor ao Senhor da igreja, mas apenas por costume, por hábito. Esse é o primeiro grupo. Existem pessoas que não se preparam para ir no culto. Mas existe um outro grupo. Existem pessoas que se preparam para ir para o culto. Né? Eles acordam domingo de manhã, pensam no culto, descansam antes de vir para a igreja. Né? Quando estão na igreja, prestam atenção. Né? Mas aí o texto começa a ser lido, ele perde a sua concentração, porque o texto é estranho, não tem nada a ver com a vida dele. Aí ele vai ouvindo o sermão, não vai entendendo nada da mensagem, pois não tem nada a ver com a vida dele. Ou seja, o coração dessas pessoas está ligado, sim, com a palavra de Deus, mas a mente dela não entende absolutamente nada do sermão que está sendo pregado. É esse grupo aqui, ó. Não estou entendendo nada. Talvez, é claro, porque o pastor está usando uma linguagem não adequada, claro. Mas nós devemos usar uma linguagem adequada, mas muitas vezes, seu coração está aqui, mas a sua mente não está entendendo absolutamente nada. Talvez até porque a sua mente esteja em outro lugar. Terceiro grupo. Existem pessoas que se preparam bem para o culto, como o grupo anterior. Tem. Ela vem para a igreja, né? Quando ela entra na igreja, ela vê o texto que o pastor vai pregar, ela fecha o seu coração. Ela fecha o filtro. Pois o texto está intimamente ligado à sua vida. O texto lido vai falar sobre pecados. Isso tem a ver com a vida dela, ela se fecha. E ela vai ouvindo isso e o coração vai ficando cada vez mais endurecido. Ela vai ficando nervosa, irritada. E aí ela diz, o pastor está fazendo de propósito, só pode ser. Eu quero dizer para você que muitas vezes que nós pregamos, na maioria das vezes que nós pregamos aqui, eu não sei o que está passando na tua vida, não. E aqui já aconteceu, nós pregarmos um sermão aqui e pessoas me procurarem depois, pastor, parece que o senhor estava falando para mim, e eu não estava sabendo. E quando a gente sabe, a gente evita em fazer isso. Porque daí não é de Deus, aí é do homem. E tem que ser de Deus sempre. E tem gente que chega aqui e entra num ouvido e sai pelo outro. Porque mexe lá na ferida da pessoa. Ela não guarda nada da palavra. Porque ela não quer mudança de vida. Ela quer continuar sendo aquela pessoa que ela sempre foi. E assim, meus irmãos, nós encontramos esses grupos dentro da igreja no dia de domingo. E agora nós estamos aqui, com essa palavra. A pergunta é, você é um ouvinte ou você também é um praticante da palavra de Deus?
E se você pensa que ser apenas um ouvinte é o bastante, você está tremendamente errado, meu irmão, minha irmã. Você está enganado. E Tiago fala sobre isso de uma forma muito séria, pois ele mostra que a nossa salvação está ligada intimamente com a nossa atitude. Quem pensa que não precisa fazer alguma coisa está enganado. Meus irmãos, visitar a igreja, vir na oração, palestra, tudo isso é muito bom, mas isso não transforma a vida nenhuma. Nós precisamos de uma vida que combine com a palavra de Deus. Existem pessoas, na verdade, que estão fazendo até cálculo para entrar no céu. 1 mais 2... Aí erra, né? 1 mais 2, 5. 1 mais 2, 2. Para eu poder entrar no céu. São pessoas que estão no mundo. E, meu irmão, quem está no mundo não será salvo. Quem está no mundo não será salvo. Aí diz, então eu devo estar na igreja, pastor. Na igreja existe salvação. Só que tem gente que entra na igreja, mas o coração continua no mundo. Não existiu transformação. É sobre isso que eu estou falando. Quem é apenas ouvinte não tem o coração transformado. Quem é praticante, ouviu e pratica, é nova criatura, transformada, praticante. As coisas velhas ficaram para trás. Mas nós estamos vivendo uma época onde nós temos o pé no mundo e o pé na igreja. E a gente vai levando assim. E a gente vai levando dessa forma. Gente que visita os cultos. E tudo, o resto que é necessário. Vem, ouve, mas não pratica. Não é praticando a palavra de Deus. Tem gente que faz o mínimo necessário para parecer como crente. Antigamente ser crente, sinônimo era andar com a Bíblia, né, Ismael? Né? Que era o desodorante de crente, né? Hoje nem isso, porque é no celular e enfia no bolso. Né? Se é que traz o celular e a Bíblia na igreja. Se é que você sabe onde está a sua Bíblia. Meus irmãos e minhas irmãs, você pode enganar você pode enganar o pastor, mas o justo juiz nós não enganamos. Não tem como enganar. E o texto aqui tem uma metáfora para abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Ele diz: assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Para a gente poder entender isso aqui, o que ele está querendo dizer aqui, a gente precisa entender e saber como é que era um espelho lá na época de Jesus. Espelho na época de Jesus não é igual aquele espelho que você tem na sua casa, certo? Aquele espelhão que tem lá na casa da Tati lá. Tem espelho lá, né, Tati? Tem. Fala que tem, Tati. Tem espelho lá na casa da Tati. Não é esse tipo de espelho. O espelho na época de Jesus era feito com metal polido, ouro, prata ou ferro. E ter espelho naquela época era luxo. Pensou, Sara, se não tivesse? Né? E ter espelho naquela época era só para rico, para quem era bem abastado. Só que a qualidade daqueles espelhos, por serem feitos de metal, não eram como um espelho de vidro. Então, quem queria se observar naquele espelho, devia se contemplar atentamente, com tempo. Demandava tempo na frente daquele espelho polido de metal, para você poder ver alguma coisa, você poder contemplar a sua imagem. Então você não podia passar rapidamente ali por um momento, dar uma olhada, tal, não, nada disso. Não era uma coisa rápida, como as mulheres fazem hoje, né? Mulher, às vezes, depois do primeiro período, elas passam o segundo período na frente do espelho para dar aquela arrumada. Não é assim? Você conhece alguma mulher que passa diante do espelho e não arruma nada? Eu nunca vi. Tem? Não tem.
Tem alguma mulher que faz isso aqui? Não. Você sempre dá uma arrumadinha, né, Zinha? Como é que é? Os cabelos. Não é? E mulher demora na frente do espelho, não demora? Mulher não quer espelhinho pequenininho, mulher quer espelhão em casa, não é assim? E você demanda um pouco de tempo ali na frente. Observa o rosto, vê se tem alguma coisa ali, né? Vou falar do meu filho de novo, ele ficou muito feliz domingo passado. Né? Vê se tem uma espinha, né? Vê se tem um cravo, para tirar o cravo, não é? Não é só mulher, não. Esses meninos novos aí também fazem essas coisas aí. Nós fazemos também, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção no que Tiago está dizendo literalmente. Tiago está dizendo o seguinte: olha, eu quero ver o meu rosto de origem. Eu quero ver o meu rosto como criança, o meu rosto sem rugas. Existem pessoas que, assim como o meu filho, que gastam muito tempo na frente do espelho. Por conta dessa preocupação com a própria aparência. Não é ruim se preocupar com a aparência, é importante, mas isso não é o mais importante. A aparência tem a sua importância, mas o mais importante não é isso, gente. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, como uma mulher ou um homem que se olha no espelho e se retira sem fazer nada, se você passar rapidamente ali, você vai se esquecer daquilo que você viu. Assim é como um homem que ouve a palavra de Deus e não faz nada. Ele ouviu, não entendeu nada. Aquele que presta atenção na palavra de Deus, a mensagem de Deus, acaba descobrindo quando você vai. A palavra de Deus aqui. E quando você olha para ela, e você contempla, e você fica tempo ali olhando, você vai descobrir quem você é. Por isso que muitas vezes a gente não quer ler a palavra de Deus. A gente não quer contemplar quem realmente nós somos. E nós somos pecadores. Muitas rugas, muitas manchas em cada um de nós. E a palavra de Deus deve converter e mudar a nossa aparência. Meus irmãos, o que Deus deseja é que a gente ouça a sua palavra e a gente se converta. Esse é o desejo de Deus. Deus nunca quis que ninguém se perdesse. O objetivo de Deus não foi esse. Então é assim que funciona a palavra de Deus. Tiago fala que a palavra de Deus é uma lei. Isso quer dizer que a palavra de Deus vem para cada um de nós com autoridade. Autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Evangelho tem um lado imperativo. Meus irmãos, o que acontece se um soldado está na guerra, ele ouve a ordem do seu comandante e ele não reage? O comandante diz: vai, você tem que atacar. Ele ouve a ordem, mas ele não pratica, ele não vai. O que acontece com ele, com esse soldado? Ele é punido. Ele não pode ouvir e negar uma ordem do seu Senhor. Meus irmãos, ouvir a palavra de Deus e não praticar é um grande engano das nossas vidas. Porque a palavra de Deus serve como espelho para a nossa vida. Tiago usa essa imagem do espelho para mostrar o que a palavra de Deus pode e deve provocar em cada um de nós. O que a palavra de Deus promove em cada um de nós? O que a palavra de Deus tem feito na sua vida? O que a palavra de Deus tem provocado em nós, gente? A palavra de Deus permite que a gente se conheça. Quem nós somos realmente. Tem um escritor chamado F. Volga, e ele afirma que o espelho representa a própria palavra de Deus. Tiago está dizendo ali, ó, não tem como você olhar para ela, você contemplar, saber quem você é, e ela diz o que você deve ser e o que você deve fazer, sem que você coloque isso em prática na sua vida.
Nós não podemos olhar para a palavra de Deus de forma negligente e nos esquecermos dela, gente. A palavra de Deus ensina que nós devemos nos converter e mudar e ter uma nova vida, ou seja, ser praticantes da palavra de Deus. Tem gente que quer segmentar a palavra de Deus. Ah, não, eu pratico até aqui, pastor. Quando entra nesse assunto, eu não pratico. Meu irmão, você é ouvinte ou praticante? O que você é? Não, pastor, mas não dá. Meu irmão, como não dá? Dá. Tem que dar. Porque quando eu olho para esse espelho, para essa palavra, ela diz o que eu sou e o que eu devo fazer, e eu tenho que fazer. Eu não posso me negar a isso, eu não tenho como negar a isso. Meus irmãos e minhas irmãs, você é ouvinte ou praticante da palavra de Deus? Nós podemos aqui também lembrar da parábola da semente, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, onde a semente lançada ali é a palavra de Deus que cai na terra, mas a terra não abraça a semente, os passarinhos vêm e pegam a semente. É assim muitas vezes quando a palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é a semente, o chão, a terra, é o seu coração, é a sua vida, é você. Cai, você ouve, você não pratica, os passarinhos vêm e comem e levam a semente, e você continua sendo aquilo que você era. E se você continuar sendo aquilo que você era, antiga criatura, eu preciso dizer e afirmar novamente para você, o seu destino você sabe qual é. Tiago diz, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita e nela persevera, este não deve somente ouvir a palavra de Deus, mas deve guardá-la, deve permanecer nela. Meus irmãos, nós devemos estudar a lei do Senhor, não só por um momento, por uma circunstância, mas continuamente, diariamente. Só assim a semente vai crescer, vai produzir frutos. Se nós colocarmos uma semente da terra, gente, a gente não cuidar dela, ela vai dar fruto. Vai dar ou não? Vai dar, Zé. Se você plantar lá, você não cuidar daquele negócio lá, não vai dar. A palavra de Deus é isso, gente. A palavra de Deus alimenta a gente. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar a Deus. Nós somos livres para fazer isso. A lei de Deus é a lei da liberdade. A lei liberta o interior do crente. Ele segue a Cristo, que nos ensina que nós somos livres para amar. A lei ensina ao homem a liberdade de amar a Deus e ao seu próximo. Meus irmãos, a lei não tem nada a ver com uma obrigação de agir. A lei tem tudo a ver com o amor. Quem ama será um praticante frutífero. E não somente um ouvinte, um praticante, mas um praticante com muita energia. Ele terá boa vontade de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, um homem que ama a Deus e a sua família faz boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas a partir de então, salvos pela graça de Deus, sou impulsionado a boas obras. E a gente se torna uma bênção para as pessoas. É para isso que a gente foi chamado, é para isso que a gente foi escolhido, para ser bênção sobre as pessoas. A árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá o seu fruto no tempo, Salmo 1. Meus irmãos, o homem do Salmo 1 não é o homem que olhou no espelho e se esqueceu de tudo que ele viu, não. O homem do Salmo 1 é o homem que ama a lei do Senhor. É o homem que ama ao Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele medita na lei, dia e noite ele vai à Escritura, dia e noite, noite e dia. E não se cansa de ir à Escritura Sagrada. Porque ele é ouvinte, mas é praticante da palavra de Deus. Ele ama a lei do Senhor por causa disso. Ele é frutífero, ele faz boas obras.
Sabe quem foi assim? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi ouvinte, Jesus Cristo foi praticante da palavra de Deus. Até o fim, até a morte e ressurreição. E ele é um bom exemplo para mim e para você. Aliás, ele é o melhor exemplo para mim e para você. Eu quero encerrar essa mensagem lembrando de um hino que nós cantamos, chamado Crer e Observar. Devemos crer e observar tudo quanto Jesus ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Você é ouvinte ou é praticante? Que grupo você está? Tiago está dividido em 2 grupos. Ele está dizendo, você é só ouvinte, você tem que ser praticante da palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus na sua totalidade. Chega de relativizar a palavra de Deus, gente. Chega de tentar ficar adequando a palavra de Deus aos nossos pecados, às nossas falhas, Não dá para a gente fazer isso, gente. Pastor, mas é só lá na Bíblia que está assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Devo fazer. Muitas coisas que estão aqui, gente, não é fácil da gente fazer. Eu sei disso. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é assim, Não. É difícil. Exige sacrifício, exige entrega. Existe choro, existe lágrima em muitos momentos. Mas em Deus é possível, pela graça e pela misericórdia dele é possível. Por isso, igreja, os 500 anos da Reforma Protestante, é importante nós sermos praticantes da palavra de Deus. Se nós queremos uma sociedade um pouco melhor, a gente tem que ser praticante da palavra de Deus. A gente tem que se levantar contra tudo que está acontecendo aí, gente. Mas praticar no dia a dia, naquele trabalho ali, nas pequenas coisas ali. Sabe? Fazer essa diferença ali. Porque senão a gente é só ouvinte. Ouve aqui, daqui a pouco está num grupinho ali, vem aquelas piadinhas sujas, você dá risada também, você está junto, e vamos lá na roda não sei do quê, e vamos lá para a balada, vamos lá para a festa, e vamos lá para a cervejada, e vamos lá para a cachaçada, e vamos lá para tudo quanto é coisa que você vai. Fora as outras coisas, gente. Não dá. Não dá. E aqui não estou falando só de pecado externo, pecado social, não. Estou falando de outras coisas também que todos nós temos. Lemos um texto. Todos pecaram. Continuam sendo pecadores, gente. O que faz a gente escolher fazer o certo é a graça de Deus. Mas mesmo assim, de vez em quando, você é ouvinte ou praticante? O que você é? Pense sobre isso, reflita sobre isso, ore a Deus sobre isso. Vá para casa pensando sobre isso. E se você é apenas um ouvinte, está na hora de você colocar em prática. Está na hora de você praticar aquilo que a palavra orienta, exorta, ensina que a gente tem que fazer. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Vamos encerrar o culto em louvor a Deus. Eu tenho alguns avisos, rapidamente. No primeiro domingo agora de novembro, nós teremos um junta-panelas aqui, tá? Alguns irmãos me procuraram. E o pessoal, pastor, faz sempre que a gente não faz, né? Então a gente vai ter um junta-panela aqui no domingo. Se vai ter escola dominical ou não, eu não sei ainda. Vou ver com o conselho ainda o que a gente resolve. Se vai ter ou não, certo? Os avisos estão no boletim. Eu gostaria que você lesse. Gostaria também de informar os irmãos que no próximo feriado aqui, alguns irmãos da igreja estarão indo para o Proclame. A Rose, o Paulo Rodolfo, o Tiago, a Maria Eduarda e o Alain. Estarão representando a nossa igreja nesse encontro do sínodo. Então, que eu e você possamos orar por cada um deles, né?
para que eles possam ir em segurança, voltar em segurança e ter um tempo muito proveitoso lá. Queremos também pedir as orações da igreja para a família da Leninha, né? O seu irmão faleceu no sábado, né? Foi sepultado no sábado, né? Faleceu na sexta, né, Leninha? Na sexta. Então, que eu e você possamos orar pela família enlutada, pela Leninha, por todos os familiares, e que o Senhor continue consolando o coração de todos vocês, né? Vamos orar? Vamos encerrar o culto em louvor a Deus, orando ao nosso Deus, e que nós possamos clamar ao Senhor agora, para que a gente possa ser praticante da palavra de Deus, né? Vamos orar pelos pedidos de oração também, e encerrando esse culto, o Senhor nos envia, o Senhor nos fortalece, o Senhor está presente nas nossas vidas. Temos uma semana pela frente, talvez uma semana muito difícil para alguns de nós, uma semana de lutas, mas nós podemos afirmar que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque todas as coisas não vão conseguir, não vão poder abalar a confiança, a fé que nós temos no nosso Deus. Então vamos orar clamando ao Senhor também pela semana que se inicia. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nesta noite. Nós queremos ser praticantes, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie por intermédio do Teu doce e amado Espírito Santo, a sermos não somente ouvintes, mas homens e mulheres que praticam a Tua palavra. Porque quando olhamos para ela, Senhor, ela diz quem somos. Somos pecadores, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Mas a Tua palavra diz também o que nós devemos ser. Nós devemos ser homens e mulheres, e queremos, ó Deus, mas pedimos a Sua ajuda, a nos parecermos a cada dia mais com Jesus Cristo, Teu Filho amado. Esse é o alvo, esse é o objetivo, Senhor. Nos tornarmos alguém como Jesus, ser um ser humano como Jesus foi. É isso que o Senhor espera de nós, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam as pessoas apesar daquilo que está acontecendo. É isso que o Senhor pede de nós, esse amor que rompe fronteiras, esse amor que não coloca condições para que possa amar, ó Deus. Que nós possamos amar os nossos semelhantes, que nós possamos ser praticantes da Tua palavra, fazendo boas obras, não porque isso possa trazer salvação, porque já fomos salvos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. E por isso nós assistimos, nós olhamos aqueles que estão necessitados, aqueles que estão sofrendo, ó Deus. Pai, nós queremos orar pelos pedidos de oração que estão depositados aqui à frente. Nós queremos orar pela família da Leninha, que Teu Espírito continue consolando a cada um deles, Senhor. Nós queremos orar, ó Deus, por aqueles nomes que estão no boletim, que estão sofrendo uma enfermidade, ó Deus. Aqueles que estiveram doentes esta semana, assim como nós. O Senhor nos amparou, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Pai, nós queremos interceder também pela vida daqueles que vão para Maringá aí no próximo final de semana. Daqueles também que vão viajar neste feriado, Senhor. Daqueles que vão pegar estrada nesta semana. Oramos por todos eles. Oramos por esta igreja. Oramos pelos membros, pelas famílias desta igreja. Oramos pelos casais da igreja, pelos seus relacionamentos, Senhor. Pai, oramos por nós. E te pedimos, ó Deus, continua olhando para cada um de nós e fortalecendo a nossa fé, porque tudo provém de Ti, a fé provém de Ti. E nós te pedimos, fortalece a Tua igreja, fortalece a cada um de nós, Senhor. Prepara-nos para essa semana e nos ajuda, Senhor, a sermos praticantes da Tua palavra. Não queremos ser apenas ouvintes, ó Deus. Queremos ser homens, mulheres que praticam a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Ajuda a cada um de nós, Senhor. Esta é a nossa oração, esta é a nossa petição, este é o nosso clamor como igreja, de forma imperfeita, de forma incorreta muitas vezes, ó Deus, mas certos e confiantes que Teu Espírito intercede por nós, que Ele nos ajuda, que nos auxilia na oração também, na intercessão, Senhor. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire, que a coragem do Senhor continue nos sustentando.
e que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua família, sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém.